Mães e professores devem prestar atenção em crianças e adolescentes, tá? Que apresentem dificuldades durante o processo de aprendizado. E aqui com a gente o professor e psicólogo Liésio Pinheiro. Bom dia. Acordando cedinho, né? Professor, acordando cedinho numa manhã chuvosa, né? Para estar aqui com a gente, obrigada. Essas dificuldades, né? Podem significar algum distúrbio? Que distúrbios são esses? Sim, pode significar distúrbios. O que é que nós temos? Nós temos um leque imenso de possibilidades que impedem a criança a aprender. Entre eles, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento chamado TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno que impossibilita a criança a se concentrar. São crianças mais inquietas, crianças que não conseguem terminar tarefas. Então, esses transtornos são extremamente comuns hoje, principalmente em crianças em idade pré-escolar, quando ela está entrando na fase de alfabetização entre 5 e 6 anos, onde ela começa, na realidade, a apresentar alguns sintomas. Então, hoje, você pega as estatísticas mundiais, cerca de 5 a 17% das crianças, elas podem possuir transtorno do déficit de atenção. Por que ele ocorre, esse transtorno? Olha, isso ainda é uma grande interrogação. Nós sabemos que é uma doença, não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ela nasce com esse transtorno e começa a aparecer no decorrer da vida. No entanto, o nosso grande problema é diagnosticar, porque você vai ter adultos que não sabem que têm o déficit de atenção. Eles têm dificuldade, não é um transtorno que impede o aprendizado integralmente, ou seja... Mas atrapalha o processo de aprendizagem. Atrapalha o processo, mas não tem a ver com deficiências. Entendi. Agora, como é que os pais, você falou, é importante, né? Como é que eles podem observar esse comportamento, né, de quem possui o distúrbio? Quais são os traços que eles devem estar atentos? Excelente colocação, Liara. Olha só, nós sabemos o seguinte: pelo fato de uma criança estar em desenvolvimento, ela pode apresentar certas inconstâncias no seu comportamento. Por exemplo, criança normal, ela vai ser ativa, né? Então, ela precisa dessa atividade para o seu desenvolvimento. Seria algo completamente contraditório se uma criança não conseguisse ser ativa, não brincasse, não pulasse. No entanto, o que ocorre? Crianças que têm TDAH, elas têm uma exacerbação desses sintomas. No entanto, isso é extremamente perigoso para a gente afirmar em termos diagnóstico, porque crianças antes dos 7 anos de idade não devem ser diagnosticadas com TDAH. Por quê? Pelo processo natural de maturação. Então, a criança apresenta o quê? Apresenta comportamentos inquietos, ela começa uma tarefa e não termina, passa para outra tarefa, isso continuamente. O que eu estou falando aí? Que esse comportamento, ele é duradouro. E por isso que é importante, né, que o pai, a mãe, a família, antes de brigar ou chamar a atenção da criança por causa daquela nota vermelha, deve analisar bem de perto essa postura, né, da criança. Perfeito. Olha só, quando nós falamos em termos de diagnosticar o TDAH, esse diagnóstico ele é observacional, ou seja, é comportamental. Nós não temos exames que determinem que a criança tem TDAH. Nós observamos a criança. Então, esse fator de observação que você bem coloca é justamente um ponto crucial, tanto por parte dos pais quanto por parte dos professores. Então, essa criança que ela pode ter TDAH e não ter hiperatividade, por exemplo. Ela pode ter TDAH e não ter a impulsividade, mas pode ter as chamadas comorbidades. Ela pode ter, juntamente com o déficit de atenção, ela ser hiperativa. A dislexia, por exemplo, né? Ela também... A dislexia também pode ser uma comorbidade. Só que a dislexia você tem um outro processo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, agora você tem um processo para a aquisição da leitura e da linguagem, especificamente. Agora, para diagnosticar nesse transtorno, o que é feito? Deve-se procurar, claro, um profissional, um psicólogo, mas são feitos testes para confirmar esse diagnóstico, é isso? Sim, são feitos
avaliações, que nós chamamos de avaliações diagnósticas, onde tem uma bateria de exames, né? Quando nós falamos de exames, no caso, exames psicológicos, são testes psicológicos, que nós vamos mensurar a capacidade da criança de reter informação, ou seja, nós avaliamos a memória dela, nós avaliamos o comportamento dela nessas três perspectivas, na impulsividade, na desatenção e na hiperatividade. É importantíssimo para que esse teste seja realmente fidedigno a participação dos pais e dos professores. Agora, repito, o que é importante é de compreender que essa avaliação e esse diagnóstico deve ser evitada antes dos 7 anos para não haver diagnóstico errado. Qual profissional que deve aplicar aí esses testes, esses exames? Tem um psicólogo, psiquiatra também? O psiquiatra também. Então, veja bem, nós sabemos que o TDAH, muitas vezes, ele necessita de uma interação medicamentosa, né, que pode ser feita apenas pelo médico. Né? Então, algumas substâncias psicoativas, entre elas a Ritalina, é utilizada em alguns casos que faz com que a criança possa focar a atenção para o processo de aprendizagem. Mas o profissional capacitado é o neuropsicólogo, o psicopedagogo e o neuropediatra. E esse medicamento, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade de... O que ele mexe no cérebro para que a criança volte a ter uma atenção mais concentrada? Olha só. Na realidade... Como é que ele atua, né, na verdade? Parece uma coisa contraditória, porque remédios como Ritalina é o nome comercial, mas remédios como esses psicoestimulantes, você vai ter o quê? Você vai ter algo meio contraditório. Como é que eu vou aplicar na criança um psicoestimulante, já que se ela está excessivamente estimulada? Mas ele tem um efeito reversivo, no cérebro, fazendo com que a criança consiga focar essa atenção e consiga aprender. Agora, um ponto crucial, Liara, é que TDAH ele tende a diminuir a sua intensidade com o decorrer da idade. Ou seja, nós conseguimos, no processo de maturação, reduzir os efeitos do TDAH na nossa vida. Isso com tratamento adequado, isso com não é isso? Acompanhamento adequado e, principalmente, a criança e os pais sabendo que possui esse transtorno. Uma equipe multidisciplinar também é importante esse acompanhamento. Que é fundamental, né? Um trabalho de interação entre psicólogos, psicopedagogos e neuropediatras. Aqui em Alagoas é facilmente encontrado esse tratamento? É facilmente encontrado, né? Isso é extremamente importante, né? Porque hoje o TDAH é algo comum, é algo que você vai encontrar em boa parte, cerca de 17% da população, até aqui em Alagoas, e as escolas hoje, os professores estão preparados, eles sabem o que é TDAH, eles podem encaminhar para o neuropediatra. O Sistema Único de Saúde oferece, na realidade, atendimentos que possam, na realidade, diagnosticar, e isso é um fator extremamente importante. Por quê? Porque quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a intervenção. Ok, e o paciente ele poderá, com o passar do tempo, como você mesmo falou, doutor, levar uma vida absolutamente normal, né? E seguir seus rumos, seus caminhos profissionais e tudo mais, não é isso? Perfeitamente, né? O que é importante é a compreensão por parte da família e da sociedade. Fundamental. Obrigada, doutor. Obrigado. Pela sua participação.